Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta aqui com vocês em mais um módulo de gramática, continuando falando sobre acentuação gráfica e reforma ortográfica. O que vemos dentro dessa relação? O que é a reforma ortográfica? De uma maneira geral, ela agiu aqui no Brasil dentro das acentuações. Houve outros processos também, como a do hífen, né, palavras ligadas por hífen. Falou assim, mas houve pouca mudança dentro desse contexto. Vamos falar sobre a estrutura ainda de acentuação gráfica, quais são os processos pelos quais passaram, que interferiram com a nossa regra por causa da transposição da lógica. Eu quero que vocês entendam que existe uma lógica por trás da reforma ortográfica associada à acentuação gráfica e às demais estruturas. Então, vamos retomar. Muito bem. O que aconteceu? Vimos que essas regras aí, as 4 regras, ou as 6, elas incorporaram 100% das palavras. Porém, eu tenho palavras que são semelhantes entre si, e aí nós entramos na chamada hierarquia gramatical que eu falei para vocês. Sempre nós temos palavras de maior valor. A palavra que manda em todas é o substantivo, abaixo dela vem o verbo e abaixo desta vem todas as demais que foram construídas como complemento das 2 primeiras. Então, nós temos de entender como esse processo foi se transformando. Porque quando eu tenho palavras que têm a mesma grafia, mas elas têm valores morfológicos diferentes, ele determinou o seguinte, que por valor hierárquico, eu vou acentuar as que valem mais. Então vamos vendo isso, que é o chamado acento diferencial. Então vejam só, o que é o acento diferencial e a lógica de uma maneira geral? Tá? A primeira estrutura significativa, deixa eu colocar minha caneta vermelha aqui de volta. A primeira estrutura significativa foi, antigamente nós tínhamos a preposição per. E essa preposição, ela se unia com as vogais o e a para fazer a concordância. Então, durante um processo bastante longo, elas foram sendo trabalhadas, construindo e evoluindo. Por exemplo, antes eu tinha o per mais o, eu tinha perô e perá. Depois ela evoluiu, foi para parou e pará. De uma maneira geral, as palavras com R, por causa de sua dificuldade, lembra-se que eu já falei a vocês da síndrome do Cebolinha, que o Cebolinha troca o R pelo L, isso daí é uma relação da nossa natureza de fala. Para nós é mais fácil produzir o som do lê do que o som do rê. Então essas palavras sofreram uma alteração e elas trocaram esse R e nós tivemos polô, polá, que é a mesma estrutura, e o nosso atual pelô, pelá. Tá? Então, como muitas palavras se associam a essas, houve um acento diferencial. Por exemplo, vejam, eu tenho aqui, ó, pelo, eu vou colocar a caneta azul agora, que é para dar destaque no acento, pelo, que é um substantivo. Pelo, do verbo pelar, tirar a pele, que é um verbo. E pelo, que é a preposição per mais o, que está aqui, ó. Né? Se eu for comparar a estrutura lógica, quem eu tenho? Pelo, pelo e a preposição pelo. Quem vale mais delas? O substantivo. Então, para diferenciá-lo, eu vim aqui e colocava o acento circunflexo pelo. A segunda era o verbo, que são as 2 que mandam, eu colocava pelo. E o pelo preposição não. Isso significa que eu faço a acentuação diferencial pelo poder das palavras. Substantivo e verbo mandam mais do que as demais, por isso elas são acentuadas. A mesma coisa acontece com polo, polo sul, polo norte, extremos, substantivo. Polo, que é uma ave, toda ave pequena é chamada de polo. Tá? Em espanhol, frango é pollo, frango, que é uma ave pequena. E eu tinha a estrutura antiga polo, que era o per mais o, que é uma preposição. Então, que eu fiz o mesmo que eu fiz em cima. Substantivo, polo, acento. A ave, polo, e não acentuei a preposição.
Mesma coisa aconteceu. Eu tenho a pera, que é a fruta, que é um substantivo, né? Aquela que nós comemos. Pera, que é a antiga grafia de pedra, não é? Lembre-se, Pedro é a palavra derivada de pedra, né? Até pela Bíblia. Jesus montou a igreja em cima de Pedro e falou, você vai ser a minha pedra. O nome dele era Simão. Passou a se transformar em Pedro porque seria a pedra fundamental, tá? Como Pedro Álvares Cabral. Mas lembrando de Pedro Álvares Cabral, lembre-se quem veio com ele fazendo todos os relatos gráficos era Pero Vaz de Caminha. Quem é Pero? Pero é uma versão de Pedro latina, tá? Então, se Pedro vem de pedra, Pero também vem de pedra. Ou seja, na tradução, pera, que é uma antiga forma de escrever pedra. E como é substantivo, também tinha acento, tá? E que era essa construção aqui de cima, que era a preposição per mais a, ficou sem acento. Aqui o para, que é a preposição per mais a. E eu tenho pus aqui em cima, pera tem o acento circunflexo, vamos corrigir. Pera, pedra tem e a outra não. Aqui o meu para teria e o para preposição não, tá? No passado, se eu quisesse dizer que eu virei com a minha amiga, eu juntava o com mais o a e eu construía a preposição. Mas vamos imaginar que eu leve essa minha amiga e a convide para tomar um café. Eu pego aquele antigo coador, ou então coador de papel, o que eu faço? Tá? Eu vou lá e coo o meu café, ou seja, o filtro coa o café, que é um verbo. E eu estava coa minha amiga, que era a preposição. Então o que eu faço? Eu acentuo o verbo coa. A grande questão disso tudo é a seguinte. Vejam como tanto essa construção do com mais a, com o per mais o e per mais a, são construções muito antigas. Para exigir, por exemplo, hoje em dia, na alfabetização de uma criança, que ela saiba o acento diferencial, o que acontece? Eu tenho de ensinar a ela palavras antigas, como pera, que é pedra, polo, que é ave, tá? Polo, preposição, pera, preposição, o coa, preposição. Então são estruturas muito antigas, que não valiam a pena. Então os nossos gramáticos, pensando mais uma vez na lógica, fizeram o quê? Eles simplesmente foram lá e falaram, olha, todas essas construções derivadas do com e do per vão ser o quê? Abolidas. Apesar de esse meu per ter evoluído para por. Então, quando eu tiver a evolução por, eu não tenho esse problema. Mas as palavras construídas com ou com per entraram na reforma ortográfica. Então, após a reforma ortográfica, nenhuma dessas palavras mais começou a apresentar o acento. Então, o que eu tenho de saber? A reforma ortográfica, ela desfez as estruturas derivadas de per e de com. Mas manteve aquela que evoluiu, que era o por, porque esse meu por evoluiu. Então a nova regra é o seguinte, eu continuo com acento diferencial? Continuo. Por exemplo, eu tenho por, que é verbo, e eu tenho meu por, que é preposição. Como essa é uma palavra nova e eles quiseram abolir os acentos com as palavras antigas, o que nós temos aqui? O meu por verbo continua com acento. Então não houve uma quebra dentro da estrutura da reforma. Eles simplesmente elegeram que o per e o por, o per e o com e suas derivadas não teriam mais o acento. Tá? Não teriam mais o acento. Mas vejam só. Vamos imaginar qual seria o problema hoje em dia. Vejam essas três frases. Ônibus, vamos ver primeiro essa daqui, ó. Ônibus para a praia. Minha gente, como o meu para não está determinado, como é que eu sei se, na verdade, o meu ônibus
paralisa a praia ou se ele é com destino à praia. Eu vou contar apenas com um contexto, então o que eu tenho de ter sensibilidade é que nessa construção meu para ficou ambíguo. Então eu não posso dizer ônibus para a praia, porque eu não posso mais colocar o acento quando for verbo. E se eu não puser, você pode confundir com a preposição. Então o ideal dentro desse contexto é que você faça o quê? Não construa estruturas ambíguas. Aqui eu tenho uma ambiguidade. E para corresponder, eu faço ou essa construção ou essa daqui que vão evitar esse tipo de estrutura. Tá certo? Falando ainda sobre a reforma. Vejam só, nós temos aqui a estrutura do trema, né? Ou melhor, nem era tanto do trema. Eu tinha palavras aqui que se confundiam, né? Por causa da estrutura. Por exemplo, a palavra averiguar, apaziguar, arguir, redarguir, enxaguar. Antigamente, quando eu fazia a tonicidade dela, eu dizia o seguinte: você vai averiguar alguma coisa? Então, averigue e não averigue. Eu vou apaziguar alguma coisa? Então vá lá e apazigue, não apazigue. Ele vai arguir, então ele argue. Tá? Você vai enxaguar, então enxague você. Só que as pessoas faziam o quê? Averigue, apazigue, argue, tá? Enxague. Não colocavam esse acento. E falavam normalmente. O que aconteceu? Essa estrutura dessas construções com acento foi abolida e a reforma ortográfica agora determina que você não coloque mais o acento, mas fale da maneira como você quiser. Eu posso dizer que você averigue ou averigue, apazigue ou apazigue, argue ou argue, enxague ou enxague. As duas formas de expressão continuam a partir da reforma ortográfica e não é mais errado você falar de um jeito ou de outro, tá? Então eu quero que você só perceba que foi uma correção, tá? Foi uma correção. Porque no final, olha só, argue ou argue, eu tinha aqui, dentro dessa construção, tanto uma estrutura que poderia ser um hiato, quanto poderia ser um ditongo. E essa confusão fazia com que as pessoas esquecessem essa regra e usassem a forma coloquial da fala. Então agora o que aconteceu? As duas formas são corretas e eu não acentuo mais quando elas têm a tonicidade. Vejam só, o acento circunflexo e o acento agudo, que nós conhecemos muito bem. Como que nós chamávamos isso daqui na escola? Tá? De chapeuzinho. Né? Chapeuzinho. E aqui o grampinho. Não é não? Porque você tinha o vovô usando chapéu e a vovó usando grampinha. A professora era muito criativa. O que muitas delas não sabem é que isso daí é verdade. Realmente, o acento circunflexo, ele reflete o chapéu, porque ele constrói o tom da voz masculina. E, na verdade, o chamado grampinho eram alfinetes de cabelo, usados para prender o cabelo como as gueixas usam, né? Fala assim, hoje em dia as moças usam aquela varetinha. Eram símbolos para representar o quê? O som grave da voz masculina e o som agudo da voz feminina. Tá? E dentro da nossa gramática, queira ou não, nós temos um privilégio para questões masculinas. Ou seja, o masculino é dominante dentro da gramática. Por isso que nós vemos muitas vezes em estruturas de acentuação palavras receberem o acento circunflexo quando elas são supervalorizadas. Por quê? Porque sempre se valoriza a estrutura masculina. Tá? Sempre se estrutura a construção masculina. É dentro desse conceito que eu quero que você grave bem aquilo que nós veremos em seguida. Falou assim, realmente o acento circunflexo, ele reflete
o poder do homem, e o acento agudo reflete essa construção feminina de inferioridade dentro da questão gramatical, que não é algo que socialmente hoje se reflete, mas só que a gramática ela se constrói dentro da história. Então, não discriminá-la, mas entendê-la dentro desse contexto. Nosso próximo bloco, a gente vê como essa referência masculina de poder associada à gramática também entra nas questões de acentuação gráfica, principalmente quando eu estabeleço o aumento de poder de uma palavra. Então, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse